Bom dia a todos. Tá? Pessoal, é o seguinte, aqui eu vou ter que ficar de costa para alguns, peço desculpas, mas não tem muito jeito não. Mas vou ficar um pouquinho aqui também debaixo dessa sombra. É o seguinte, turma, nós estamos num momento que ele exige bastante tranquilidade, tá? Na certeza de que nós estamos construindo um pouco da história também, da história da greve, da história do direito de greve, especialmente do direito de greve no serviço público. Eu cheguei a comentar aqui com vocês, numa outra oportunidade, lá de cima do caminhão de som, estava um sol forte naquele dia, que nós tínhamos algumas incertezas. E agora essas incertezas, elas já começam a clarear um pouco. E esse clareamento, ele exige um posicionamento em relação à situação que está posta. Tá? Nós tivemos a notícia na sexta-feira de que a AGU, IBAMA, sei lá quem, Procuradoria Federal, foi ao STJ e obteve lá uma liminar decretando a ilegalidade do movimento, ordenando que todo mundo voltasse ao trabalho, sob pena de multa diária de R$100 para cada entidade, isso é R$200 mil, 100 para a Condicef e 100 para a IBAMA. Isso nos coloca numa situação que exige um posicionamento político do movimento diante da situação. Em primeiro lugar, nós temos que analisar essa liminar sobre o aspecto da autoridade do Poder Judiciário. Há um princípio, uma tradição cultural, que decisão judicial se cumpre e depois se discute. Agora, nós temos que verificar se essa decisão, nessa circunstância, ela está realmente em condições de nos impor essa obrigação dessa forma. Particularmente eu acho que o desdobramento que foi dado, ele trabalha em cima da confusão de institutos. Estou presumindo aqui a evolução daquela conversa da semana passada e a certeza de que todos aqui sabem que o Supremo Tribunal Federal acolheu o mandado de injunção, mandando aplicar a lei de greve privada para o setor público. E nós já daquele início dessa decisão falávamos da dificuldade dessa acomodação. Por que da dificuldade dessa acomodação? Porque a lei de greve privada, ela está toda baseada no acordo coletivo de trabalho. E o próprio Supremo Tribunal Federal, ainda em 89, decidiu que não cabia o acordo coletivo de trabalho no âmbito do serviço público, o que foi um grande, não diria nem retrocesso, porque não tinha avançado tanto, mas uma grande trava na organização sindical na área do serviço público. Todos nós sabemos que a Constituição de 88, ela reconheceu o direito de sindicalização ao servidor e reconheceu o direito de greve ao servidor. E também reconheceu o direito de greve nas atividades consideradas essenciais, que até então era proibido o direito de greve nas atividades essenciais. Mas a ausência do acordo coletivo como instrumento de negociação deixou nesses 20 anos um grande vácuo e beneficiou muito o governo pela própria falta de regulamentação especificamente do direito de greve. Muito que bem, com essa decisão de mandar aplicar a lei privada no setor público, tá? Nós passamos a ter um novo cenário em discussão, com as incertezas que mencionávamos na semana passada, tá certo? Muito que bem, essa decisão do STJ, ela primeiro tem que ser questionada se o Supremo Tribunal Federal, ao mandar aplicar a lei de greve privada
ao setor público, ele está impedindo que os servidores façam greve enquanto não tiver uma regulamentação definitiva, ou é uma regulamentação que tem que ser aplicada dentro da acomodação das condições que cabem no serviço público, mas sempre sem inviabilizar o direito de greve. Porque a forma como essa decisão do ministro Gonçalves saiu, na verdade não tem direito de greve para o setor público. É como se ele estivesse proibindo a gente de fazer greve. E aí vem a pergunta, isso pode? Isso é constitucional? A Constituição está sendo respeitada ou a Constituição está sendo desrespeitada? Todo mundo está vendo aqui o portão aberto. Quem quiser passar aí, passa. A nossa greve é uma greve pacífica. E aí, eu queria pedir a vocês para que peguem aí a caneta e o papel para anotar uma coisa que é de extrema importância para esse momento, tá? Peço a todos que anotem que a participação pacífica em movimento grevista não pode gerar falta grave para demissão de ninguém. Com legalidade, com ilegalidade, com abusividade, sem abusividade, com multa, sem multa, tá? Nós não temos nenhuma condição de sofrermos baixas, tá? Em função da participação pacífica no movimento grevista. O grevista pode ser demitido sim, se ele sair destruindo patrimônio, se ele botar uma bomba molotov ali, molotov, sei lá, como é que fala isso, num carro daquele ali, tá entendendo? Se ele cometer atos, tá? Vem um fura-greve, ele senta o cacete no fura-greve, quebra o braço do fura-greve, tá certo? Não que não merecesse, evidentemente, né? Mas a greve é pacífica, é uma greve civilizada. Nós estamos no século XXI, onde as coisas, elas se valem pelo argumento, elas não se valem pela força, tá certo? E o instrumento de pressão legítimo da democracia é a greve. A greve nem precisaria de reconhecimento jurídico, de reconhecimento constitucional para ser exercido, porque antes disso é fato social. Portanto, nós temos que partir desse pressuposto. A participação pacífica na greve não coloca em causa o emprego de ninguém, não coloca em risco o emprego de ninguém.